Amém? Abre comigo aí João capítulo 4, versículo 34. Como o pastor André disse, exatamente ontem nós completamos 16 anos de trajetória. João 4, 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá uma colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Diga amém. Jesus tem um sonho, Jesus tem um plano, Jesus tem uma missão na terra. E essa missão, ela é resumida no quê? Fazer a vontade daquele que me enviou. Todos nós, sem exceção, você pode não ter descoberto o seu propósito. Você pode não ter descoberto o seu dom. Mas todos nós temos uma missão. Você não está aqui na igreja e, em nome de Jesus, arranque isso. Você não está aqui para aquela frase célebre, cumprir tabela. Você está na igreja, você está inserido no reino de Deus por causa de algo que Ele colocou em você. Eu não coloco em você. O pastor André está dando a escola de dons. A escola de dons não é para colocar algo em você, é para tirar algo que já está dentro de você. Quem entendeu, diga amém. E tudo que foi colocado dentro de nós, até o nosso contexto, até as nossas experiências com Jesus e sem Jesus, elas contribuem. Por quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém até aqui? E Jesus, ele está dizendo o seguinte: nós temos uma missão. Essa missão deve nortear nossa vida. Só que junto com essa missão, cada um de nós temos um sonho. Cada um de nós aqui. Nós nos juntamos aqui por um propósito único: levar o evangelho a toda criatura. Nunca se esqueça, esse é o projeto único de Deus. Porém, ele precisa de um mecânico, ele precisa de um médico, ele precisa de um empresário, ele precisa de um diarista, ele precisa de várias pessoas em vários lugares, realizando a sua missão principal e desenvolvendo o seu propósito. Quem entendeu até aqui? Quem entendeu até aqui? Então, quando Jesus fala, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, ele veio definido disso daí. Basta lembrar que quando ele está numa festa de casamento, a mãe dele fala, acabou o vinho. Ele diz assim, mulher, não é chegada a minha hora. Ou seja, eu sei a hora que eu vou fazer, não é a hora que você quer que faça. As coisas de Deus na sua vida, elas têm essa dinâmica. E essa dinâmica, muitas vezes, ela é perdida com aquele sentimento de não precisar fazer. Porque tem coisas na minha vida que chegou a hora, tem coisas na minha vida que ainda não chegou a hora. E eu tenho que entender isso. E a mesma coisa você. Às vezes a gente fica falando uma coisa para uma pessoa, fica falando uma coisa para uma pessoa, aí de repente aquilo lá floresce. Por quê? Porque chegou a hora. Mas o que você faz enquanto essa hora não chega, sabendo o que você tem que fazer? Como você reage àquilo que você ainda não está fazendo? É com base nisso que eu quero falar umas 4 ou 5 coisas aqui sobre a questão de quando Jesus coloca algo para a gente fazer. Qual é a sua comida? Qual é a sua bebida? Porque Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele tem dentro dele um desejo que é sonho, que é uma chamada. Assim como eu e você temos alguns desejos
alguns que são chamados para fazer, que tem a ver com a visão de Deus para a nossa vida, e que se eu e você não fizermos, ainda que alguém faça, nós estaremos em pecado diante de Deus. A Bíblia fala assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz. Então eu e você não estamos isentos, tranquilinho, porque não fazemos. Não, estamos sem pecado. É que a gente prefigura o pecado como você cometendo alguma coisa, mas tem um pecado no qual você não faz alguma coisa. A parábola dos talentos tem um pecado de quem não fez. Pegou um talento e enterrou. E aí quando chega o dono dos talentos, fala: o que você fez? Eu enterrei, ou seja, eu não fiz nada. E aí ele diz o quê? Apartai-vos de mim. Você não tem condições de ficar comigo. Então a primeira coisa que eu quero falar com você é: você tem um sonho? A pergunta é: qual é o seu sonho? Para que Deus te chamou? Ou você vive a vida no automático? Você acorda de manhã, você trabalha, você vem no culto, você entrega seu dízimo, você entrega sua oferta, você serve na portaria, você vai no som, você vai no cafezinho, e a minha vida ali acabou. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que quando não temos um sonho, ainda não temos vontade de viver. Porque o que faz eu e você temos a vontade de viver, tem gente que fala assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nem é para a gente ir. A gente fala até equivocado. A impressão que dá quando você fala Maranata, fala assim: está na hora de eu morrer. Não, não é você morrer, é Jesus vir, e Ele já viu, e Ele já veio e habita em você. Então você precisa ter um sonho. Apóstolo, mas eu não tenho sonho nenhum. Não, você não buscou a Deus qual é o seu sonho. Porque eu passei uma fase que eu entendia que o meu sonho tinha a ver com as coisas da terra. E não tem problema nenhum isso, mas tem uma hora, quando você encontra Cristo, quando você o busca, porque se não buscar também, você encontrou e foi embora. Eu já tive pessoas que eu encontrei uma vez, passei 3 horas junto, num evento, nunca mais vi. Então essas coisas do mundo de Deus, assim, quando você encontra e você participa daquela caminhada com Ele, não tenha dúvida que vai manifestar o sonho. O grande desafio é que muitas vezes o seu sonho não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Aquilo que Deus escolheu você para fazer está completamente o contrário do que você está fazendo. E aí eu volto 20 anos atrás. Eu estava indo num evento com a minha esposa, feliz da vida, na profissão que amo, de representação comercial, os clientes que amo, as empresas que amo, e prosperando, glória a Deus. Mas teve uma hora que Deus virou uma chave na minha vida, e essa chave, ela não virou do dia para a noite. Ela até teve um dia para a noite, mas ela foi processual. Eu comecei a andar com Jesus em 1999, eu tive um despertamento em 2001, eu assumi uma postura em 2005 e eu rompi em 2006. Olha quanto tempo entre aquilo que eu achava ser meu sonho e aquilo que era o sonho de Deus. Tem alguém aqui ainda ou não? Então a primeira coisa que você tem que aprender, qual é o seu sonho? O seu sonho não é o sonho da tua mãe, o seu sonho não é o sonho do teu pai. O seu sonho não acaba com a sua idade. Porque tem muita gente que pensa: eu aposentei. Esse dia eu ouvi uma pessoa falando que aposentou com menos de 50 anos. Então agora minha vida acabou? Não, a vida não acabou. Você pode ter aposentado de várias formas. Você nem precisa se aposentar. Você pode ter 30 anos de idade e ter ficado milionário. Então agora eu não vou trabalhar, não vou produzir mais nada. A vida, ela faz sentido quando você produz. A vida não faz sentido quando você se aposenta. Você está aqui? Porque quando você se aposenta, tem alguma coisa que você pode fazer. Eu não vou ficar fazendo isso aqui a vida inteira. Em que sentido? Pregar o evangelho? Não, pregar o evangelho eu vou até morrer. Mas tem dinâmicas na minha vida que elas vão mudando de fases. E aí é a segunda coisa que eu quero falar com você. Você precisa entender as fases que Deus vai te levando, as fases que você vai tendo que romper. Existem coisas que seriam muito boas eu ter feito aqui, ó. Mas essa fase já passou. Algumas delas eu consigo fazer. Algumas delas, se eu ficar sonhando, eu não vim aqui matar teu sonho, mas eu vim aqui trazer ampliar para você o teu sonho. Algumas coisas eu posso gastar a minha vida.
parando de fazer o que Deus mandou. Eu li uma matéria, que eu não lembro para quem eu enviei ou quem me enviou, de um homem que por volta dos seus 30, 40 anos, ele teve uma ideia de criar um jogo. E esse jogo, ele apostou todas as fichas dele durante 30 anos. Essa matéria diz, ele perdeu família, ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro, e ele morreu sem ter realizado o sonho dele. Você pode olhar pela perspectiva de que ele perseverou. Mas será que não tem coisas na nossa vida que a gente precisa ser mais maduro? Será que não tem coisas na nossa vida que a gente precisa ver se realmente é o que Deus quer? Tem pessoas que estão há 5 anos tentando entrar num tipo de faculdade. Espera aí, calma. 7 anos tentando entrar. Ah, mas é perseverança. Irmão, não misture perseverança com teimosia. Diga, não misture perseverança com teimosia. Tem coisas na nossa vida que sim, teremos que perseverar. Isaías morreu dizendo que o Messias viria, e perto de 700 anos depois que ele veio. Então ele foi até o fim pregando uma mensagem, cumprindo um propósito que foi acontecer perto de 700 anos depois. Imagina só. Mas o que eu quero dizer para você é que o seu sonho, ele passa por uma fase chamada planejamento. Diga planejamento. Diga planejamento. Você vê que quando as redes estavam vazias de Pedro, Jesus disse para ele, Pedro, vamos pescar, mas joga do lado direito agora. Espera aí, o barco não é tão largo da época. Qual a diferença de jogar do lado esquerdo, do lado direito? Não interessa qual é a diferença. O que interessa é o que Deus está mandando a gente fazer. E tem muitos que estão falando, mas qual é o problema? O que tem a ver isso? Por que eu preciso fazer aquilo? Porque há um planejamento no mundo de Deus. Deus criou os céus e a terra, amém? E em 7 dias, ele não poderia ter criado tudo numa hora só? Ou não? Ou não? A hora que ele disse, haja luz, ele poderia ter dito, haja tudo que está em minha mente. Não, a Bíblia fala que durante 6 dias ele trabalhou, e no 7º, a Bíblia trata, descansou, mas não é descansar no sentido de estar cansado, é contemplar, no sentido de ver o que eu fiz. Uma das coisas mais maravilhosas é quando você contempla aquilo que você fez, e muitas às vezes não estão fazendo porque não se planejam. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, hoje eu aprendi isso, apóstolo, meu sonho é ser pastor. Você sabe como é que eu pensava antes? Que lindo, vamos trabalhar. Eu falei assim, que livro que você leu? Não, acho que eu li o Bom Dia Espírito Santo. Eu falei, irmão, para. Você está iludido com alguma coisa. Eu tenho um sonho de ter um carrinho de lanche. Quanto que é? Eu vou comprar um para você. Não, eu tenho que ver. Tem que ver. Não é seu sonho. Você está empolgado com alguma coisa. Você está entendendo ou não? Porque o planejamento é que prova se você tem um sonho. Tem um filme que chama do Bruce Willis. O cara está preso, mas ele não está preso por nada errado. Ele está preso para ser protegido dos bandidos que querem matar ele. E sabe o que ele faz? Preso, protegido dos bandidos, ele escreve o sonho dele. Ele monta uma estratégia, sabe para quê? Para ter uma padaria. E o policial vendo aquilo lá dele, aí desenrola o filme e termina o filme com ele com uma padaria. O que eu quero dizer para você? Ainda que Deus coloque algo em você, você vai precisar sonhar, mas você vai precisar também fazer o quê? Planejar. Fala para quem está do teu lado, qual é o seu sonho? Você tem planejado? Jesus falou, vocês sabem muito bem olhar que uma colheita é daqui a 4 meses, vocês se planejam para daqui a 4 meses, vocês se organizam para colher daqui a 4 meses, agora vocês querem que as coisas que eu coloquei no coração de vocês, simplesmente aconteçam, simplesmente caiam do céu. A única coisa que caiu do céu foi Lúcifer, hein? Não fala assim, rapaz, isso aqui caiu do céu para mim. Não caiu do céu, a única coisa que cai do céu, que caiu, não cai mais nada, foi o diabo. Está entendendo aqui ou não? O resto vem do céu para você. Dá um aplauso aí. Vem do céu para você. Não cai. Não cai não. Então eu me lembro de quando eu comprei um caderninho na papelaria. Eu tenho esse caderninho até. Eu até preciso trabalhar melhor um passado.
Eu comprei um caderninho. Fui lá na papelaria. Falei, vê um caderninho. Ele falou, que tipo? 10 matérias? Eu falei, não, um caderninho simples, desse simples. Hoje, o que é? R$3,50. Peguei R$3,50. Sentei. E comecei a escrever. O nome da igreja. Igreja Evangélica Palavra Eterna. Versículo. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Quantas cadeiras? Há umas 100. 100 acho que é muito, porque a gente tem umas 0 pessoas, então 100 tá bom. 0, 100. Eu falei, pô, mas 100 é muito pouco. 350 cadeiras. Eu falei, não, como diz um amigo meu que nós ouvimos, já que é para dar errado, vai dar bonito errado. 350 cadeiras. Preciso de maquininha de café, uma garrafa térmica, preciso de filtro. Eu tenho esse caderninho. Tudo eu ia colocando naquele caderninho. Precisa ter 6 pratos, 6 garfos, 6 talheres, 6 não sei o que, 6 papapá. Aí eu fui ver quanto ficava por mês um contador e tal. Eu fui escrevendo no caderninho de R$3,50. Quantas pessoas precisam? Eu preciso de uma na portaria, eu preciso de uma não sei o que, quando não sei o que. Quando eu preenchi aquele caderninho, eu vou mostrar. Eu acho que esse caderninho está guardado aqui. Está guardado aqui. Eu vou ver. Eu preenchi aquilo lá, eu guardei aquilo lá. Eu não tinha nada, irmão. Mas eu tinha um caderninho de R$3,50. Eu tinha um planejamento e eu tinha um sonho. Você está aqui? Aí comecei. Aí chegou a hora que eu comecei a comprar. E eu ticava aquilo lá. Eu comprei uma garrafa térmica. 350 cadeiras. Eu lembro que o meu patrão, eu pedi para ele, rapaz, tem como você pegar 350 cadeiras em São Paulo? Eu falei, mas o que foi? Ele falou, não, eu estou começando uma igreja. Eu falei, como assim? Como assim? Que igreja? O que você é? Você é padre? Eu, não, sou padre não. Sou parecido com ele, é primo dele. Aí ele foi, me ligou, falou assim, ô Paulo, essas 350 cadeiras eu não consigo trazer feijão, ué? Eu falei, eu sei, ué. Claro que eu sei, é só trazer a cadeira mesmo. Feijão você manda depois. As coisas foram acontecendo. Você está aqui? Você está aqui? Mas começou com um caderninho lá. Esse caderninho de R$3,50. Como é que você quer só sonhar? Sem pelo menos gastar um tempinho para falar como é que vai ser isso daqui. Eu lembro que eu coloquei assim, xícaras, 6 xícaras. Eu vou pegar o caderninho. 6 xícaras. Preciso de um balcão, eu posso ajudar. Parece loucura. Mas eu acho que você está fazendo parte dessa loucura. Dá um aplauso ao Senhor, eu acho que você está fazendo parte. Então, número 3, conexões. Conexões. Não é network. Deixa eu falar, tira essa palavra do meio gospel, porque essa palavra entrou. O network virou, literalmente assim, me perdoe a franqueza, mas virou uma prostituição. Por quê? Porque eu vendo meu corpo para você, você me dá dinheiro. Eu tenho negócio com você, você me interessa enquanto eu tenho negócio. Isso é network, deixa isso para o meio corporativo. No reino de Deus são conexões. São pessoas conectadas no mesmo propósito. E quando você quer se conectar com pessoas que ele não tem a ver com o seu propósito, você perde tempo. Existem pastores que eu conheci e que eles olharam para mim e falaram, pô, esse cara não tem nada a ver com o meu propósito, não adianta eu perder tempo com ele. Existem pessoas que eu conheci, eu falei, nossa, mas ele é muito fora daquilo que eu desejo, ele está muito longe, ele não tem nada a ver, não é a conexão. Por quê? A conexão é que vai tornando real. Quando eu fui começar essa igreja aqui, eu tinha um menino que trabalhava para mim, que ele era evangélico, e ele me deu uma Bíblia. Ele me deu uma Bíblia. Eu, por educação, eu recebi a Bíblia, muito obrigado e tal, coloquei na gaveta da minha casa, uma Bíblia capa dura, pretinha, coloquei lá. O dia que eu me converti, o dia que eu fiz essa leitura, eu peguei meu carro com a minha mulher lá de Cruzeiro e fui lá em Lorena. Falei, rapaz, eu estou querendo começar uma igreja e eu não quero mexer com ninguém da minha terra lá. O que você pode me ajudar? Aí ele começou, 20 anos de igreja, ele começou a falar, você precisa de um contador, você precisa fazer isso, não, isso eu já sei, você precisa daquilo e tal, e eu estou junto com você. Eu comecei essa igreja com um casal lá de Lorena. Eu comecei essa igreja com uma conexão que eu nem era crente. Eu ganhei uma Bíblia dele, que eu era patrão dele,
E chegou um determinado dia que ele sentiu um desejo de dar uma Bíblia. Por isso que você pode dar Bíblia para pessoas que não são cristãs, viu? Dá um aplauso aí, pode entregar uma Bíblia sim, porque tá ali o negócio. É tipo uma bomba que está adormecida ali. Alguém pisar nela, ela explode. Então, mas explode para o bom sentido. São conexões. Agora você sabe que, eu já falei isso, você não lembra? A conexão, ela pode te levar para cima, mas ela pode te levar para baixo. Quantas pessoas perdem o mover de Deus? Porque as suas conexões estão com pessoas que estão levando para baixo. Elas estão sobrevivendo no Evangelho, mas o peso dela é para baixo. É questão de soltar. É questão de... Quantas pessoas, você acha que só porque a igreja ficou fechada como fechou, algumas pessoas esfriaram na fé? Claro, mas 30% que já estava fria. É que aconteceu um momento que aquele peso que estava nela, ela conseguiu se livrar e falar, poxa, acabou esfriando na fé. Conexão. Se você anda com pessoas que estão querendo melhorar, você vai melhorar. Se você anda com... Vocês viram a despedida do Federer e do Federer? O Nadal chorou, porque ele falou assim, esse cara me tornou melhor. Você está entendendo essa dinâmica? Esse cara me tornou melhor. Aí estava lá os dois que brigaram a vida inteira chorando, igual criança. Por quê? Porque tem aquele momento de pessoas que vão levar você para cima. E se você não entender essa dinâmica, você vai se encontrar com pessoas que vão levar você para baixo. Com pessoas que vão desacreditar em você. E aquela voz, e muitas vezes, dependendo do nível que você está, com as pessoas que você convive, eu sinto muito, você vai ter que romper com esses laços. Eu não tenho a menor dúvida que quando José passou pelo que passou, é porque aquele José lá no meio da sua casa não conseguiria ser o José que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ninguém dava crédito para o José. Então Deus falou, não vai ter jeito, eu tenho que arrancar esse menino daqui. Mas não abandonou, porque depois ele voltou para cuidar dos seus. Você está aqui? Está fazendo sentido para você? Primeiro, diga sonho. Segundo, diga planejamento. Terceiro, diga conexão. Salmo 1:1, coloca aí. Salmo 1:1, ontem nós lemos ele. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Calma. Não é que não ande com o ímpio. Porque você pode ter pessoas que te influenciam sem você andar com elas, lá do trabalho. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Agora mudou o nível. Não se detém no caminho dos pecadores. Agora já mudou. Agora já aprofundou um pouco mais. Ele está no caminho do pecador. Agora qual que é o outro? E nem se assenta. Mais profundo nível. Por quê? Porque se você se assentou, é uma escolha sua aquilo dali. Já teve momentos de você passar em algum lugar e dizer, não, valeu, cumprimentar uma pessoa e ir embora. E teve grupos que você senta. E aí você tem que ter cuidado que essa conexão, ela pode estar te jogando para baixo. Para por aí? Não. Por quê? Antes, o seu prazer, isso tudo que eu falei, pode acontecer. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Se o seu prazer está na lei do Senhor, como é que você vai andar em conselho de ímpio? Como é que você vai andar em roda de escarnecedores? E como é que você vai se assentar? Não tem jeito, essa matemática não fecha. E tem gente acreditando que ela fecha. Só que depois que vier a ruína e a miséria, vai fazer igual Jacó. Eu não sabia. Não é que não sabia, é que a pessoa não acredita. Eu já paguei um preço, já, claro, de alguém me mostrar alguma coisa, eu falar, comigo não. Comigo é diferente. E aí eu vou e erro. Será que se eu tivesse sido um pouquinho humilde, falar, peraí, você já andou nessa rua? Já. E por que você está me falando isso? Por causa disso. Será que se eu fosse um pouquinho mais humilde, eu não teria poupado alguns fracassos? Claro que sim. O problema é que a gente tem uma pseudo-mania, que tudo para nós vai dar certo, que tudo para nós vai ser diferente, que ninguém do nosso lado vai ser igual aos outros. E aí nós não nos preparamos, e as nossas conexões, elas começam a falar mais alto do que o plano de Deus. Você está aqui ou não? Então as nossas conexões não podem falar mais alto que o plano de Deus. Por quê? Porque Jesus chegou um momento que ele falou, mãe, estou indo embora.
eu vou rodar o mundo. E ele passa 3 anos rodando o mundo. E como que ele termina? Ele termina na cruz. Mas na cruz foi o fim? Não. Ele vai para o túmulo. O túmulo foi o fim? Não. Ele ressuscitou ao 3º dia e continua realizando em nome de Jesus na nossa vida. Você pode dar um aplauso a ele? Ele continua. Então é isso. Agora, se eu faço tudo isso, tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo. Diga comigo, no devido tempo. Mais forte, no devido tempo. Dá os seus frutos, e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que significa? Eu saí do sonho, eu fui para o planejamento me conectou, mas eu tenho que aprender a esperar. Por isso que a Bíblia fala sobre neófitos na fé liderarem, porque ele não maturou ainda. Por isso que você dá poder para quem ainda não está pronto, é um perigo. Por isso que você recebeu alguma coisa que você não tem raiz para suportar, é um perigo. Você pode até fazer. Quantos jogadores sonham em chegar à seleção brasileira, tão perto de Copa, chegam na seleção brasileira, mas ele não rodou o que ele tinha que rodar, e ele vai ter uma experiência negativa e não é mais convocado. Quantas pessoas, eu vi uma entrevista do Gabigol, que ele falou assim, eu fui ainda muito cru para fora, e não fui feliz lá, ficou lá 3 anos, ralou, e voltou. Então a questão nossa é que tem algumas coisas que a gente precisa esperar. Agora, o que acalma a gente? É o Salmo 40, verso 1. Coloca aí, Salmo 40, verso 1. Isso aqui, eu não sei para você, para mim é muito difícil, mas eu busco em Deus. Salmo 40, versículo 1. Coloca na NVI. Ah não, é que eu estou na nova tradução. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Esperar não é tão difícil, porque não adianta, você vai ter que esperar. Mas você pode esperar bravo, você pode esperar amargo, você pode esperar desanimado, porque esperar não tem jeito. Você chega para ser atendido, a secretária fala para você, o médico pediu para você esperar. Você vai esperar, você vai ter que esperar. Agora, como você vai esperar? Como que é para esperar? Com paciência pela ajuda de Deus. Por quê? O Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Então eu sei que Ele ouviu e eu tenho que esperar com paciência. Diga, eu sei que Ele ouviu e eu tenho que esperar com paciência. Irmão, entre o dia que eu entendi, foram quase 5 anos, para aquele caderninho de 3,50. E muitas vezes hoje você jovem sai fora desse negócio do 1000 a 1.000.000. Irmão, isso pode acontecer do 1000 a 1 bilhão, a 1 trilhão. Mas você acha que a vida tem essa regra? Você acha que você olha alguém que vai te dar o caminho das pedras e todo mundo vai... Isso é a mesma coisa que eu pregar que todo mundo com Jesus vai ser patrão. Faz sentido? Não faz sentido? Responde para mim, faz sentido sim ou não? Não, Jesus falou, os pobres sempre terei com vocês, eu nem sempre. Ou seja, tem pessoas que vão alcançar o nível, tem pessoas que não vão. E aí fica aquela corrida do não posso esperar, não vou esperar, porque eu vou. Aí um consegue. Aquelas empresas estão quebrando todas. Eu fiquei sabendo de um pastor, está sendo processado na justiça, não vou dar o nome dele, que é cara conhecido, porque um jogador de futebol investiu nesse dinheiro fácil 30 milhões. 30 milhões. E a ovelha dele, o jogador, processando o pastor. Sabe qual artigo? É um negócio tipo assim, uma influência religiosa. Por isso que muitas pessoas caem em golpe. Eu posso ficar aqui 16 anos, entrei em pirâmide, Avon, Rinodê, tem até oportunidade, eu não mexo, você quer fazer, você faz. Olha, só bate uma foto aqui, isso eu estou falando aqui, só bate uma foto, 4 mil por mês para o senhor, bate só uma foto dessa aqui, isso aqui virou uma febre. Eu falei, não,
Eu vou esperar com paciência aquilo que tem que ser feito. Evangelho não está nos ensinando a viver no céu. Evangelho está nos ensinando a viver na terra. Não, alguns entenderam, outros não. Evangelho não nos ensina a viver no céu. Evangelho nos ensina a viver aqui na terra. Tem alguém aí ou não? Esperei com paciência. Deixa eu falar uma coisa. Um pastor, eu não vi. Ele mandou uma mensagem para mim: Paulo, estou passando aí no dia tal, você não me recebe? Eu não vi, diante de Cristo, eu não vi. E ele sempre manda um monte de coisa. Aí eu mandei um negócio para ele. Mandei um negócio de política para ele lá, mandei para vários, mandei para ele. Aí ele foi, printou, responder. Falei, pô, colocou lá, né, o que ele me mandou e enviou, dizendo assim: obrigado pela consideração. Falei, que isso, amigo? Eu não vi. O pastor itinerante, né, pastor de igreja, responde assim. Foi, amigo, nossa, você está muito sem paciência. Se eu fosse andar desse jeito, estava mal demais. Então as pessoas, muitas vezes, elas são reveladas enquanto estão esperando. Muitas vezes enquanto algo atrasado. Eu já cheguei atrasado em compromisso, de eu chegar e falar assim: ei, pastor, hein? Chegando atrasado, e pedir perdão a Deus. Você está entendendo isso ou não? E ali você vai vendo as pessoas como elas são. Então Deus, Ele está nos ensinando que você precisa aprender a esperar. Você pode ter um sonho. José teve que esperar 17 anos. Davi teve que esperar 15. Abraão esperou 25. E um homenzinho chamado Josué e Caleb esperaram 45. E o Isaías nem viu acontecer, porque esperou 700 anos para acontecer o que ele falou. Abre a sua mão aí, abre a sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus, seus sonhos vão acontecer. Amém? Mas espere com paciência. Dá um aplauso aí. Espere com paciência. Minha filha, aqui, posso pegar esse exemplo. Minha filha formou, cada uma na sua. Minha filha formou, e pai, arruma não sei o que. Esperei, arruma, porque eu preciso, porque eu vou, porque eu... Eu falei assim, sabe o que você tinha que fazer? Pega uma mochila, vai fazer uma viagem, vai para a praia. Eu me formei. Você, quando entrar nisso aí, você não vai mais sair. É 5 anos, você tem uma vida. Pode ir para a praia, vai passear, vai ver uma amiga. 4, 5 meses não vai mudar a sua vida, mas pode mudar uma fase da sua vida. Calma. Eu não tive isso, irmão. Com 19 anos eu tinha que trabalhar. Mas não é porque eu não tive que eu vou fazer a réplica do que é errado. Eu falei, minha filha, o Daniel já não teve essa mamata, já estava. É problema do Daniel. O Daniel não é referência para ser modelo, assim como a Paula não é, assim como você não é. Por quê? Porque cada um tem uma passada. Quando Jacó encontrou com Esaú, ele fala, vamos andar junto. Ele falou, não dá, eu tenho velhos, eu tenho gado, eu tenho muita criança. E você tem um exército forte, pujante. A passada é diferente. Cada um tem uma passada, irmão. A minha história não serve para você. Alguns pontos pode servir. A sua não serve para mim. Alguns pontos pode servir. Porque nós não servimos um Deus de fábrica, que produz em série. Nós servimos a um Deus que nos fez indivíduo. E Ele tem para cada um de nós uma chamada, um sonho, um tempo de maturação. Mas pode ter certeza, Ele tem o tempo da realização. Pode aplaudir aí. Pode aplaudir. É cada um na sua. É cada um na sua. E é isso que muitas vezes a gente se perde. A gente vê alguém, ao invés de ser inspirado, a gente quer andar na mesma dimensão dele. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Silas. E o pastor Silas foi ter uma reunião com o sogro dele, que era o presidente da igreja, e o pastor Silas, com aquele jeito, ficou 1 hora falando. Porque tem que fazer isso, porque tem que fazer... Ele contando a mensagem, porque tem que fazer isso, porque o senhor não pode fazer isso, porque a igreja tem que fazer assim, tem que ser que... E o sogro dele, José Santos, deixou ele quase 1 hora falando, ele contando. Ele desabafou quase 1 hora, o que tinha que ser feito, o que tinha que romper. Quando terminou, ele falou assim, Sila, até ele falou assim, quando ele ia me dar uma dura, ele chamava eu de Sila. Quando ele ia falar coisa boa, ele chamava eu de Silas. Ele falou, Sila, se eu fizer o que você está falando, eu morro. O dia que você for pastor aqui, você faz do jeito que você quiser. Ou seja, eu sei qual é a minha passada.
Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei aonde eu tenho que andar. É lindo você ter um carro 3.0, mas eu estou satisfeito com o meu 1.6, porque Deus não deu tudo para todo mundo. Deus não deu igual para todo mundo, mas Deus deu algo para todo mundo em nome de Jesus. E último lugar, você precisa ter a fase da manifestação. Porque só sonhar, eu tenho um sonho. Porque não sei o quê. Porque eu vou investir não sei aonde. É porque eu vou fazer não sei o quê. É porque eu vou viajar. E aí vai passando. E aí vai passando. Não, porque aí, isso aí virou uma doença mental. Eu me lembro de um pastor que falou assim: eu quero fazer a igreja com heliporto. Qual o problema dele ter heliporto na igreja dele? Nenhum. Só que esse pastor que falava, eu falava, meu Deus, mas não... Tudo bem, Deus é Deus, mas não batia, e as coisas não manifestavam. Mas ele falava. Aí depois a gente viu até que tinha um probleminha mesmo. Não, porque daí desencadeou várias coisas. Eu vou fazer uma base aqui para ter um heliporto. Para que um heliporto? Eu já pensei em ter um avião, eu pensei em ter um avião, até que eu soube o preço e a manutenção, e eu vi a utilidade. Falei, cara, mas isso eu estou falando há anos bolinha. Mas na hora do planejamento, falei, não dá não, deixa eu ficar com o meu carro mesmo, que está mais barato. Irmão, não tem problema você sonhar grande, desde que tenha sido Deus que te deu esse sonho grande. Agora, se você está sonhando grande, porque tem alguém sonhando grande e realizando, você está perdido. Você está perdido. Escute. A fase da manifestação é a fase da colheita, é onde as coisas se revelam. Lucas 1:80 diz: o menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Isso aqui, coloca o Lucas, é isso mesmo. E o menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Tem uma fase para maturar. Tem uma fase para aparecer. Agora, cuidado, porque tem gente que é o sonhador mor, não como José, que realmente teve um sonho, que realmente teve uma visão e que simplesmente relatou as pessoas erradas. Ponto. Mas o sonho dele realizou. Agora tem gente que está só falando. E isso aí muitas vezes está o oprimindo. Porque ele tem que falar de um sonho que ele não está fazendo nada para realizar. Ele tem que falar de uma ideia que não acontece em lugar nenhum. Você está aqui ou não? Então, em nome do Senhor Jesus, não perca o time da manifestação. O dia que Jesus se revelou, a gente só tem a história de Jesus dos 12 e depois com 30. Mas teve 18 anos da vida dele que não tem na Bíblia. Ele 12 e 30. Mas 18 anos aconteceu alguma coisa. Você está aqui ou não? Aconteceu. A gente só não sabe o que aconteceu. Talvez para mostrar para a gente que da hora que a gente tem um sonho, a hora que a gente realiza, ninguém sabe o que aconteceu. Quando você está bem, todo mundo fala, está acontecendo. Quando você está frio, não está acontecendo. Você vai ter que aprender a lidar com essa dinâmica. José, ele passou 17 anos explicando o sonho dele. Só que quanto mais ele explicava, mais piorava. Ele explicou para os irmãos, foi jogado numa cova. Ele explicou para o cara que comprou ele, vendeu como escravo. Ele explicou para Potifar, foi acusado de adultério. E aí foi para a cadeia, ele explicou, foi esquecido. Cada vez que ele tentava explicar, o dia que ele parou de explicar, a promessa chegou. Porque muitas vezes a gente quer que todo mundo ouça o que a gente ouviu, fale o que a gente falou, pense como a gente pensa. Não é assim. Tem coisas que você vai ter que resolver sozinho. Está fazendo sentido para você ou não? Tem coisas que você vai ter que resolver sozinho. Jesus tinha momentos que ele falava assim, vem comigo, gente, vamos resolver essa bronca. Tem coisas que Jesus falava, vocês esperam um minutinho que eu vou orar sozinho, pode ficar aí. Não vou com você. Não, eu vou sozinho. Quando você não sabe a hora de ir com todo mundo e a hora de ir sozinho, você das duas uma. Ou você fica sozinho e não realiza nada, porque ninguém realiza nada sozinho. Você sabe disso?
a frase aí, e se realiza porque não é grande, ou você fica querendo carregar todo mundo que se transforma em fardo para você. Você quer carregar aquele que não quer, você quer carregar o obreiro que não está nem aí, você quer carregar o parente que não está nem aí, você quer carregar o irmão porque precisa romper, você quer carregar, e você fica com a vida de todo mundo sobre você, e a sua vida não foi feita para você carregar a vida. A sua vida foi feita para você cuidar da sua vida. Você está aqui ou não? É para você cuidar da sua vida. Não é para você carregar a vida de ninguém. Você não é Jesus. Fala para quem está ao teu lado, você não é Jesus. E eu termino aqui. Lembre-se, podemos estabelecer tempo, podemos planejar, podemos nos conectar, podemos manifestar a glória de Deus, mas o Senhor é soberano em tudo. Isso aqui você não pode abrir mão. O Senhor é soberano em tudo. O Senhor é soberano em tudo. Está dando algo ótimo, glória a Deus. Está dando algo não muito interessante, glória a Deus, porque o Senhor é soberano em tudo. Eu estava conversando com um pastor, e aí eu fiz um comentário com ele. Falei, eu tenho uma máxima comigo: o que deu certo foi Deus, e o que deu errado foi eu. Ele falou assim: é porque você precisa ser mais humilde. Eu falei, não, você está de brincadeira. O que é isso que você está falando? Não, é porque você precisa ser mais humilde. É porque eu era assim. E eu descobri que o grande desafio nosso não é dar certo, é Deus, e dar errado é a gente. Eu descobri com 15 anos de ministério que dar certo é eu e Deus, e dar errado é eu e Deus, porque Ele está conosco todos os dias. Você está entendendo? A diferença é que a gente pode até não ter ouvido Ele direito, mas Ele está junto no processo, Ele está junto no projeto, Ele está junto na vitória, e Ele vai estar junto com você na derrota, porque operando Ele, quem impedirá? Você pode aplaudir e ficar de pé?